Boa noite, meus queridos. Que a paz do Mestre Jesus esteja com todos nós. Sejam bem-vindos à nossa casa para mais uma noite de trabalho, mais uma noite de reflexão, mais uma noite em que nos reunimos em nome do Cristo para aprender um pouco sobre essa doutrina que nos desperta, que nos alimenta, que nos auxilia a compreender um pouco dessa nossa jornada. Hoje temos a grata satisfação de contar com a colaboração da nossa querida irmã Marlene Andrade, trabalhadora da nossa casa, trazendo como tema para a nossa reflexão na noite de hoje, obsessão, do livro Vida, Desafios e Soluções, de Joana de Ângeles. Antes do início da nossa atividade principal, vamos para um pequeno exórdio do livro Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, a lição de número 83, Aflições. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições do Cristo. Primeira carta a Pedro, 1 Pedro, capítulo 4, versículo 13. É inegável que em vosso aprendizado terrestre atravessareis dias de inverno ríspido, em que será indispensável recorrer às provisões armazenadas no íntimo. Nas colheitas dos dias de equilíbrio e abundância, contemplareis o mundo na desilusão de amigos muito amados, como templo em ruínas sobre os embates de tormenta cruel. As esperanças feneceram distantes, os sonhos permanecem pisados pelos ingratos. Os afeiçoados desapareceram, uns pela indiferença, outros porque preferiram a integração no quadro dos interesses fugitivos do plano material. Quando surgir um dia assim em vossos horizontes, compelindo-vos à inquietação e à amargura, certo não vos será proibido chorar. Entretanto, é necessário não esquecerdes a divina companhia do Senhor Jesus. Supondes acaso que o Mestre dos Mestres habita uma esfera inacessível ao pensamento dos homens? Julgais, porventura, não receba o Salvador ingratidões e apodos por parte das criaturas humanas diariamente? Antes de conhecermos o alheio mal que nos aflige, ele conhecia o nosso e sofria pelos nossos erros. Não olvidemos, portanto, que nas aflições é imprescindível tomar-lhe a sublime companhia e prosseguir avante com a sua serenidade e o seu bom ânimo. Que assim seja. Vamos agora fazer a nossa prece para o início da nossa atividade da noite. Vamos elevar o nosso pensamento ao alto. Querido Mestre Jesus, querido irmão e mentor Moacir, agradecidos estamos por mais uma vez abrires as portas dessa casa de oração e trabalho para todos nós que aqui estamos, encarnados e desencarnados. Que possamos nessa noite de hoje, através do que aqui será ministrado, entender um pouco sobre as nossas dificuldades, sobre essa nossa jornada encarnatória em que estamos vivendo atualmente. Que possamos encontrar o lenitivo, encontrar o consolo necessário para seguir esse caminho, não duvidando da presença do Mestre Jesus sempre ao nosso lado. Que Deus nos abençoe, que o Mestre Jesus ilumine os nossos caminhos hoje e sempre. Que assim seja. E agora passo a palavra à minha querida irmã Marlene. Pode ficar à vontade, querida.
Boa noite a todos. Nós estamos na Escola de Jesus, alegres, para mais uma noite, né, de aprendizado, pedindo forças a Deus para colocar em prática tudo que aprendemos. E não é fácil. Então, a noite de hoje nós vamos falar de um tema muito comum na casa espírita, que é a obsessão. Tem essas duas obras de Joana de Ângeles, Vida, Desafios, Soluções e Plenitude, que dá muitas explicações. Mas também no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, item 81, também nós encontramos no Evangelho. Então, transformei em perguntas e respostas para que fique mais didático. O que seja a obsessão? No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 28, fala: é ação persistente que um espírito mau exerce sobre um indivíduo. No Evangelho diz assim, que é a ação de um espírito mau que persegue um indivíduo. Nas obras de Joana, ela diz que é uma doença do espírito. Fala também toda fixação indevida nos processos mentais e emocionais em torno de pessoas, fatos e coisas, converte-se em estado de perturbação do comportamento. Então a gente vai nesse conceito de Joana devagar estudar. Ela diz que é uma doença do espírito e que toda fixação, ideia fixa nossa, indevida, nossa ou do espírito que está conosco, nos acompanhando, toda fixação indevida nos processos mentais e emocionais. Aí a gente fica pensando, né, em torno de pessoas, de situações, de fato e de coisas. Quando é que nós temos, né, ideias fixas em torno de alguma coisa? Ou de um vício, por exemplo. Tem pessoas que têm ideia fixa em beber, não é assim? Então isso é uma obsessão. A pessoa tem aquela ideia fixa. Quando acorda, em vez de fazer uma prece, tem que tomar uma meiota. Aí vai almoçar, tem que tomar também. E aí vai. Eu estava conversando ontem com uma amiga que ela disse que o relacionamento dela acabou por isso, porque o relacionamento dela era ótimo, de repente o companheiro sofreu uma decepção com a filha e botou para beber e depois ele não tinha mais controle, a bebida que mandava nele, né? A ponto dele não conseguir tirar o sapato, dele não conseguir tirar a meia, dele não conseguir fechar o carro, dele não conseguir abrir a porta, e a bebida é que mandava nele. Então, isso é uma obsessão. Então, Joana coloca aqui, toda ideia fixa, ou toda fixação indevida, que é indevida, né, nos processos mentais e emocionais em torno de pessoas, fatos e coisas. Então, vejam, se a pessoa, nós temos a ideia fixa, por exemplo, na bebida, eu não ando só. Os espíritos que têm afinidade com a bebedeira, com a bebida, a gente já viu em filmes até, eles estão me cercando. Então eles vão colocar mais desejo em mim, vão soprar mais desejo em mim, mais influência para que eu beba, e eu, condicionada na bebida, mais a influência do mundo espiritual, vou aumentar o meu desejo e vou continuar nessa ideia fixa. Então esses irmãos estão me obsediando, mas eu estou sendo a fonte, porque no mundo espiritual não há bebida, não é assim? No mundo espiritual não há bebida. Então ele vai precisar de uma criatura ou de alguma criatura que esteja bebendo, para que ele fique próximo àquela criatura, para ele sentir o cheiro. Ele não vai poder beber, mas ele vai sentir o cheiro. Então, vamos explicar melhor. Ela diz que é a fixação mental e emocional. Nesse caso que falamos no vício da bebida, pode ser do fumo, pode ser da droga, pode ser da gula de comer muito,
pode ser mania de remédios, mania que está na moda agora, mania de jogo, né? O jogo está muito na moda. Então, tudo essa ideia fixa é uma obsessão nossa, ou a auto-obsessão conosco, que vai atrair os obsessores. A mentes parecidas com o nosso gosto, com a nossa vontade, que vão nos cercar, nos induzindo cada vez mais àquela ideia fixa. Isso aqui é uma obsessão mental, mas tem a obsessão emocional. Quando é a obsessão, a gente pode estudar que ela pode ser a base da emoção. Como é que pode ser? Sou uma pessoa raivosa, tudo eu tenho raiva. Então o que é que vai acontecer? Também eu vou atrair espíritos raivosos para junto de mim, coléricos. Então tudo vai fazer com que aumente a minha raiva. Mas nós vamos falando depois dos processos de obsessão, as qualidades das obsessões também. A gente está falando, mas aqui é obsessão por afinidade, que são até as mais simples, né? Então, na emoção, por exemplo, se eu sou uma pessoa ciumenta, eu vou atrair espíritos que têm essa condição de ciúme. Então, vai aumentar o meu ciúme. Eu já falei isso aqui uma vez, e podemos simplificar, em vez de pensar em espírito, pensar na pessoa viva. Eu conto uma história para alguém, para Flávio, por exemplo, de ciúme, né, do meu marido. E Flávio, como não é evangelizado, ele vai dizer: ah, Marlene, eu concordo com você, eu acho que ele deve ter outra pessoa, se você quiser me ajuda para a gente atucalhar seu marido. Aí vocês acham que meu ciúme vai aumentar ou vai diminuir? Hein, minha gente? Vai aumentar, não é assim? Mas se ele usa o evangelho e ele vai dizer: Marlene, tire isso da sua mente, pode ser impressão. Mas se você acha que é verdade, converse com ele, se arrume mais, né? Dialogue, procure outras maneiras, mas ele vai me dar uma energia para neutralizar, para me ajudar e não me envenenar mais, porque é uma pessoa equilibrada, uma pessoa que vive no evangelho. Então essa aí é a obsessão por emoção. Então pode ser do ciúme, pode ser do orgulho, pode ser da vaidade, pode ser da inveja. Então é a obsessão pela emoção. Pela mente são os condicionamentos dos nossos vícios, dos nossos defeitos, né? Das nossas imperfeições. Então também tem as obsessões pelas coisas. Vocês já viram pessoas obsediadas pelo carro? Já ou não? Que tem que escovar o carro de manhã, escovar o carro à tarde, bota tapete, bota isso, bota aquilo, o tempo todinho. Eu conheci uma senhora, uma pessoa que disse: eu queria que meu marido gostasse mais de mim do que do carro, porque parece que ele gosta mais do carro, né? De tanto zelo que tinha, aquela obsessão mesmo pelo carro. E tem gente que tem pelas coisas também, né? Obsessão por joias. Eu conheço pessoas que não compravam remédio, tinha pena de comprar comida, mas comprava joias. Era obsediada por joias. Tinha que ter joias, comprar joias. O salário era para as joias. Aí ficava pegando carona no lanche dos outros, no almoço dos outros. Na repartição. No remédio, tinha a maior pena de comprar um remédio, mas sempre comprava joias. Então, são ideias fixas que nós trazemos de outras vidas ou nessa vida e condicionados não percebemos. Mas isso é obsessão, certo? E quais sintomas que podemos apresentar que afetam a saúde física e mental? Quais são os sintomas que às vezes a gente chega na casa espírita, vai preencher uma ficha, o que é que você está sentindo, né? Geralmente, dor de cabeça, irritação, insônia, falta de concentração, falta de ânimo, ideia suicida, tristeza sem motivo aparente, nervosismo, sonolência sempre, dormência, enfermidade, inquietação, medo em excesso, até pânico ou psicose, pesadelos, depressão, euforia, excesso de ansiedade, neurose de limpeza e etc. Tem inúmeras causas
da obsessão. Mas eu coloquei uma observação aqui em um amigo meu, ele estava com dores nos pés, umas feridas também, e o pé todo enfaixado. E ele chegou numa casa espírita e tinha um médium vidente. Aí fizeram o evangelho, fizeram as preces. Quando terminou, o médium vidente chamou a criatura e disse: vem cá, desenfaixe aí o pé. Aí desenfaixou o pé, fez umas orações no pé dele, e ele estava com obsessão nos pés, no pé. Era 2 irmãos, né, minando o pé dele, e foi tratado, foi doutrinado os irmãos. Então vejam, ele estava certo que estava doente do pé, com essas feridas, etc., no pé, né? E o vidente viu que não era uma doença física, mas era uma obsessão. Então vejam que a obsessão pode dar de vários níveis. Eu lembro-me que irmão Sobreira, fundador da campanha do Quilo, uma vez relatou que ele tinha uma obsessão muito séria, mas era dor de dente. Era uma dor de dente, toda vez que ia para o trabalho espiritual, tinha dor de dente. Uma dor de dente, sempre dor de dente, dor de dente. E descobriu com o tempo que era uma obsessão. Então vejam como a obsessão é uma coisa muito extensa e até comum em nosso meio, nosso planeta, né? A obsessão que está ligada às provas e às expiações, né? E geralmente nós que sofremos de obsessão, em geral, para não dizer total, temos mediunidade. Então são vários sintomas que a obsessão pode ocasionar. Quais os níveis da obsessão? Então a obsessão, que é essa ideia fixa, ela pode ser simples, ela pode ser complexa, ela pode chegar a uma subjugação ou uma fascinação. Então começa pela influência. Mas a obsessão simples que nós temos, todos nós temos, ela pode apresentar, por exemplo, nós estamos vindo para uma casa espírita e podemos estar trazendo, sem saber, irmãos doentes, irmãos acidentados, irmãos desamparados, irmãos que foram abortados, irmãos que foram suicidas. Muitas vezes as entidades superiores percebem, sabem que a gente está vindo para uma casa espírita e nós somos transporte desses irmãos. A gente nem sabe. E quando chega aqui, esses irmãos ouvem o evangelho e são tratados. E vocês voltam para casa sem eles. Na terça-feira tem tratamento de desobsessão. Mas toda vez que há evangelho, cada um de nós podemos trazer irmãos, sem saber que somos transporte, que estavam em nossa casa, que desencarnaram e não querem ir para as colônias, e nós trazemos esses irmãos para a casa espírita, sem nem se dar conta, e aqui eles são tratados, eles são preparados para seguir para o plano espiritual. Então, são obsessões simples, que todos nós temos em nossa vida. E temos também a obsessão, como eu falei, por afinidade. Cada um de nós temos 4, 5 irmãos espirituais, fora protetores e o guia espiritual, que nos acompanham, que têm afinidade conosco, com os nossos gostos. Nós falamos da bebida, do fumo, mas pode ter afinidade com o nosso proceder, com o nosso comportamento. Você tem afinidade conosco, então tem empatia conosco. Nos acompanha pela a condição emocional, espiritual nossa. É natural, é normal essas companhias. Então são obsessões simples. Temos as obsessões complexas, que são por vingança. Essa obsessão por vingança, ela é mais tenaz, ela é mais forte. Quem trabalha nas terça-feiras aqui na casa, ou quando vocês preenchem uma fichazinha, aí vai dar obsessão, mas essa obsessão pode ser por vingança, então ela é mais forte, porque aquele espírito que nos acompanha, em geral, quer o nosso mal. Por que ele quer o nosso mal? Porque temos dívida com eles, ou desta vida, ou de vida passada. Há pouco tempo, eu estive falando com um irmão, dialogando, que a gente não fala mais que está doutrinando, que ninguém doutrina ninguém,
em 2, 3 minutos, nem 5 minutos, mas conversa, né, com os espíritos. E veio uma garota chorando conversar. E ela falou: eu quero roupa, eu estou sem roupa, eu quero roupa. E ela relatou uma coisa muito triste. Ela disse que foi violentada, né? Porque o pai dela, o pai da garota de 9 a 10 anos, estava namorando com a vizinha. O pai tinha esposa, tinha essa filha, não sei se tinha mais filhos. O pai dela estava namorando com a vizinha. Então o que é que aconteceu? O marido da vizinha, para se vingar do vizinho, pegou a filha dele. Veja que coisa triste, né? Então, além de tira a vida da menina. Ela chega na sala esperando um encaminhamento, né, uma doutrinação, como se fala. Então vejam a cena. Aquela jovem, muito nova, né, angustiada, sofrida, sem roupa, a gente acolhe, encaminha, e ela morrendo de medo que aquele homem que tinha feito aquilo com ela estivesse ali por perto. Quando a gente fala que ele não estaria ali, ela segue para o atendimento espiritual. E de repente, aquela criatura que tirou a vida da menina aparece também para dizer que estava totalmente arrependido, que foi uma loucura, totalmente arrependido, e que não merecia estar ali, ia voltar para o lugar que ele estava, que era um local escuro, um local negativo, né? Escuro, umbral. Então ele estava totalmente arrependido. Agora vejamos o que é que ocasiona as obsessões por vingança. Uma criatura desavisada por conta de um desejo, por conta de uma vontade, não pensa nas circunstâncias. Duas famílias, né? Não pensa nas circunstâncias. E aí, como se diz, pula a cerca. A outra criatura também desavisada, talvez sem evangelho, que a gente não pode julgar, se permite também. Então o que acontece? Duas famílias se tornam enfermas, doentes, tristes, porque essa condição de vingança com certeza vai continuar no plano espiritual. Ele disse que foi morto pela polícia, o que fez isso com a menina, né? E aquele que provocou o dano na esposa, foi o causador do dano da filha, porque se ele não tivesse feito a coisa errada, o outro não tinha se vingado. Também não justifica que o outro se vingou. Mas veja como acontece a vingança. E às vezes passam séculos, um vingando-se do outro, por conta de uma falta de evangelização, para que a gente possa dominar nossos instintos, nossa vontade, porque nós podemos tudo, mas não devemos tudo. Então, primeiro a gente, para cometer um ato, ter algum comportamento, a gente tem que falar com Deus, com Jesus, se devemos, aonde vai parar aquele meu comportamento, aquele meu ato. Temos que pensar no conjunto. Então, essa obsessão por vingança é muito complicada, porque nem sempre a primeira vez que o espírito vem, ele aceita um conselho. Geralmente ele tem ódio, não é? Vem irado. Então fica de uma mente para outra essa energia de ódio, de raiva, de vingança, às vezes por séculos, e às vezes não consegue ouvir, e depois de muito sofrer é que ele às vezes dá um ouvido, e quando sente um pouco de paz aqui na casa, sente um pouco de alívio dos seus sofrimentos, é que começa a ouvir o dialogador, ou o doutrinador, como a gente queira chamar, e começa a sentir aquele bem-estar que há anos, há séculos que não sentia, e aí deixa ouvir e deixa ser encaminhado para um tratamento. Então vejam como a coisa acontece. Então a obsessão por vingança, ela pode ser da vida atual ou de vidas passadas. Surge de um relacionamento. Então sempre houve um relacionamento, que eu posso só ser inimigo de alguém porque eu fui amigo antes. Eu não vou conseguir ser inimigo de alguém que eu nunca vi, que eu nunca falei, que eu nunca me relacionei.
Podemos até, quando conhecer alguém, não ter simpatia. Pode ser normal isso, a gente não ter simpatia. Mas daí a ser inimigo está muito distante. Então houve antes um relacionamento para que houvesse alguma coisa acontecesse para poder se tornar inimigos. Então vejam. Então a obsessão por vingança, ela surge de um relacionamento. Aí falei antes da obsessão por afinidade ou empatia, e aí eu vou falar como é que acontece também. Por exemplo, uma mente muito negativa, sempre julgando o mal dos outros, maledicente, não é? Vai atrair espíritos com esse teor para junto de si. Diferente de uma mente positiva, confiante, esperançosa, bondosa, vai atrair semelhante também. Na emoção, como eu falei para vocês, a afinidade, se a pessoa vive com muito sentimento de angústia, de ingratidão, de depressão, de insatisfação, então vai atrair também esses espíritos semelhantes para a sua aura, né? Para a sua energia. Diferente do sentimento da compreensão, do perdão, do reconhecimento e de gratidão. Então, obsessão agora é classificada como subjugação. Então vimos da influência, obsessão simples, obsessão por vingança, e vamos ver agora a obsessão por subjugação. Tem no Livro dos Espíritos, na pergunta 459, que em geral são os espíritos que nos dirigem. No geral, os espíritos nos dirigem. Então tem dizendo aqui, a criatura é dirigida por obsessor, quando é subjugação. Ele domina nossa vontade, a investida mental é mais intensa. Ficamos alienados, muitas vezes, com gestos involuntários. Ou seja, quando a obsessão é por subjugação, a criatura fica como que alienada. Fica como se fosse comandada por um controle remoto. Então já conheci casos de pessoas fazerem gestos involuntários, sem ter consciência. Já vi pessoas pegar um transporte, um ônibus, e chegar na borboleta, na catraca, como chama, pular e não pagar passagem. E quando o cobrador reclama, eu sabia que ele era um vizinho meu, e a mãe conversava muito comigo, que ele era um médium. Ele simplesmente fazia gestos de dar banana, outros gestos obscenos para o cobrador. E quem conhecia ele, conhecia a mãe dele, ia lá e pagava passagem para o cobrador não ter prejuízo. Mas ele pulava e dizia para o cobrador que não ia pagar e se sentava como uma coisa normal. Então ele estava num estágio de obsessão, aliás, de subjugação. Ele já não dava conta do seu comportamento. Fica como uma coisa involuntária. E pode acontecer dentro de casa, fora de casa, a pessoa já não tem, já não ouve ninguém, não quer tratamento, não quer um psiquiatra, não quer um psicólogo. A pessoa fica como que alienado, comandada pelas forças espirituais que ele não vê, mas está sendo comandado. E vai dar um trabalho grande para a família. A família que vai ter que correr para uma casa espírita ou para uma casa de crente, onde a pessoa achar melhor, para pedir tratamento para aquela criatura, que ela não ouve, não quer conselho, não quer se cuidar, não se acha que está com problema e fazendo coisas absurdas. Então o subjugado é como se a mente dele tivesse toda tomada pela mente do irmão que está bem mais próximo, perispiritualmente, daquela criatura. Então é uma subjugação. Antigamente até se internava as pessoas, eu já não sei se mais se coloca em internação. Tinha ali a Casa de Saúde de São José, que agora é um parque, a Tamarineira, que agora é um parque, mas antigamente se internava, né? Dava remédio, dava choque. E tem também o mais grave, que é a fascinação. É um grau mais grave. Hoje essa fascinação, ela está até um pouco mais que comum. As pessoas hoje em dia andam com o celular o tempo todinho, como fosse auto-fascinada, não é assim?
Faz qualquer coisa, bate uma foto. Vai para ali, tira uma foto. Vai comer, tira uma foto. Entra dentro de casa, tira uma foto. Está o tempo todo assim, como fosse autofascinação. E tem que colocar nas redes. Né? Tem que colocar nas redes. Vi um relato essa semana de uma pessoa que saiu com o esposo e o filho e bateu essa foto, não sei se estava lanchando no restaurante, não sei. Bateu uma foto e botou no Instagram. E aí, outras pessoas que viram a foto, não é? De acordo com ela, mandaram alguma coisa que não foi boa para ela, e ela disse que adoeceu. Mas aí nós vejamos a nossa necessidade hoje, não é? De comer até uma pizza e tirar foto, vai almoçar, tira foto do almoço para botar. Então eu não sei se é muito tempo que a pessoa tem, a gente não está julgando, mas está acontecendo uma autofascinação, não é? As pessoas também querem o corpo modelado com todas as medidas, não é? Aí coloca silicone no nariz, no ombro, no seio, não sei onde, tem uns até que morrem. Os homens não muito, mas as mulheres fazem muito. Então, e fica postando, e fica tirando foto, e fica colocando. Então está acontecendo no planeta nesse momento essa autofascinação por uma imagem perfeita, por uma mídia, né, que chegue na mídia. Está havendo feito uma obsessão, uma fascinação coletiva até. Então que nós tenhamos cuidado. Muitas vezes isso está no vazio existencial. Isso é muitas vezes falta de Jesus, falta de evangelho, falta de compromisso consigo mesmo no lado espiritual. Porque o lado físico, carnal, precisamos para nos manter. Mas o que nos alimenta a nossa alma é o lado espiritual, é a oração, é falar com Jesus, é falar com Deus, falar com Maria Santíssima, com o seu anjo da guarda. Isso é que nos alimenta, né? Os trabalhos espirituais que nos alimentam. As coisas superficiais levam ao vazio existencial. E a pessoa, quando está angustiada, está depressiva, está nesse vazio que se fala, né? Espiritual. Então, na fascinação, a criatura está fora também de si, não ouve ninguém, não aceita ajuda. E aí é investida mental e emocionalmente. E muitas vezes, e é mais intensa essa fascinação. Se torna uma alma imantada na outra. Então tem obsessões que chega a fascinação, subjugação, que as almas estão tão ligadas que quando aquele irmão é afastado para ser tratado, o vivo, o encarnado como nós, precisamos de até ir ao médico, fazer exames, fazer tratamento, porque faz tempo que nós estávamos acostumados com aquele peso, com aquela energia negativa. E quando é afastado, a pessoa sente o impacto e precisa até de médico, né? Às vezes de psiquiatra também. Porque há obsessão em nós. E quando vamos ficarmos livres desse flagelo? Porque existe obsessão em nós. E quando vamos ficarmos livres desse flagelo? Só a obsessão nas criaturas ou em nós, porque há adeptos de quem sofre. Então, todos nós, para poder crescer espiritualmente, emocionalmente, sempre vamos ter essas influências, para poder a gente descobrir o bem em nós, para descobrir a iluminação em nós. Então essas influências sempre elas se darão de uma maneira ou de outra, porque nós vamos ver mais na frente que não são só os espíritos desencarnados que vai nos obsediar, ou que nos obsediam. Também tem os vivos, né? A gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Então, porque há obsessões, porque nós temos o que? Dívidas, ou dessa vida ou de outras, coisa que nós fizemos errada, que o Evangelho diz, e Jesus diz para a gente, que a gente, para ser perfeito, temos que limpar nossa alma, não é?
pagar até o último centavo, ou seja, ser justo, ser bondoso, ser caridoso, ser luminoso, ser humilde. Então, para isso que nós estamos aqui, para crescer. Então, só obsessão nas criaturas ou em nós mesmos, porque adeptos de quem sofre. Na pergunta 122 do Livro dos Espíritos, diz assim: ficaremos livres desse flagelo da obsessão quando tenhamos tanto império sobre nós mesmos, sobre si, sobre nós mesmos, que os maus desistem de nos obsediar. Ou seja, esse nosso flagelo vai sempre acontecer até que a gente tenha império sobre nós mesmos. Ou seja, tenha consciência de nós mesmos, a consciência das virtudes que carregamos e precisamos acendê-las. Precisamos apagar e diminuir as imperfeições, que a raiz está no egoísmo, no orgulho, na vaidade, e precisamos acender as virtudes de Deus que já está em nós, para conseguir um império sobre nós mesmos, desenvolver a nossa consciência e perceber o que é o mal, o que é o bem, e não mergulharmos mais no mal. Então é uma caminhada. E aí vamos ver aqui, como é que acontece a obsessão? A obsessão tem suas raízes fixadas na atualidade ou em vidas passadas, antecedentes morais envolvidos, que se deixaram vencer pela inferioridade que os dominavam. À época da discussão, vincularam-se, então, um indivíduo ao outro através do ódio, da vingança, tornando-se cada vez mais infelizes. O que é que acontece? Uma criatura tira a vida da outra. À medida que eu tiro a vida do outro, aquele outro que eu tirei a vida, ele fica registrado em mim, ele fica ligado em mim. Eu vou ter compromisso, terei compromisso com ele. À medida que eu faço um aborto, eu não quero aquela criança, eu tiro e jogo fora. O que é que vai acontecer? Aquela criança vai ficar ligada em mim. A menos que essa alma que vinha seja muito elevada, sofra muito e perdoe. Já aconteceu o caso aqui, eu já aqui na casa, em outras casas, que eu me emocionei. Em uma outra casa, antigamente, quando fazia a desobsessão, a pessoa entrava na sala e pegava na mão do médium. E quando aquela criatura saiu, o espírito chorando falou: eu seria o 5º filho dessa senhora. E ela não me quis, me jogou fora, né? Abortou. E eu vinha com a missão de ajudar ela na velhice. Eu sustentei as lágrimas. Veja, o espírito vinha em missão, o 5º filho da mulher, para ajudar ela na velhice. E ela abortou. Então o espírito chorava, mas não falou em nenhum momento de vingança. Chorou, foi acolhido, foi recolhido. Falamos para ele que ele podia vir através de outra pessoa próxima àquela criatura, né? Mas que não falou em vingança. Mas a maioria dos espíritos que não tem uma elevação moral, eles falam logo que vão se vingar, porque foram rejeitados. É como separação de casais, não é? Que a pessoa não aceita a separação, se acha rejeitado, e tem muitos que tiram até a vida, homens e mulheres que tiram até a vida do outro, porque não aceita. Então tem criaturas que foram abortadas também, que elas se vingam, né? Vai perseguir, vai querer que a pessoa perca o emprego, vai querer que a pessoa perca a saúde, e se vinga e fica vinculado à pessoa. Então é muito sério essas obsessões por vingança, porque traz sofrimento para todos nós. Tudo isso que acontece conosco são lições de vida para que a gente aprenda. Por exemplo, a pessoa que fez um aborto, ela deve tomar consciência de visitar orfanatos, porque não tem mais como voltar atrás. Tem que se arrepender e procurar o quê? Visitar orfanatos. Se não pode adotar uma criança, adotar no orfanato, levando para aquela criança alguma coisa, não é? Roupa, sapato. Se não pode comprar,
pedir a quem possa, mas levar sempre algo para proteger aquela criança, dar carinho, dar amor, dar visita, levar algo material. Ser madrinha daquele órfão já é uma compensação para aquele aborto que nós fizemos. É como se fosse já uma limpeza, porque não pode mais voltar atrás, mas pode se arrepender e reparar o mal que foi feito, né? Então, isso vai amortecendo a nossa obsessão. Então, como é que acontece essa obsessão? Tem suas raízes atualmente ou em vidas passadas, que deixamos nos vencer pela inferioridade. E cada vez, pelo ódio, pela vingança, vamos nos tornando cada vez mais infelizes. Então, tem criaturas que vivem infelizes, vivem com aqueles sintomas todos que nós falamos, né? Com mal-estar, com dor de cabeça, com insatisfação. E muitas vezes é um irmão desse que está ali perto, né? E que se nós fôssemos desenvolver, muitas vezes tem mediunidade, fosse desenvolver a mediunidade, estudar o Evangelho de Jesus, fazer trabalhos fraternos, a pessoa ia melhorar muito, né? Ia sarar, como se diz, porque está aí limpando a sua alma. Então a obsessão entre as criaturas, ela pode ser do encarnado para o encarnado, ou seja, a obsessão pode ser do vivo para o vivo. Aí como é que se dá isso? Está passando uma novela agora atual não, uma novela velha, essa Vale Tudo, e aquela senhora que entrou em cena agora, vejam que ela é narcisista e ela faz a obsessão com a família toda. Ela manipula com as pessoas, não é? Com o filho, com a filha. Então aquilo ali, para a gente entender, é um caso de obsessão do vivo para o vivo, né? Muitas mães, muitos pais, sem ter até, não tem nem intenção, mas às vezes fazem isso com os filhos, né? Escolhe a roupa, escolhe o namorado, escolhe o gosto, escolhe tudo da pessoa e anula a pessoa. Se a pessoa tiver um temperamento passivo, essa obsessão vai realmente tomar corpo e vida. Se a criatura for mais senhora de si, não vai ceder muito, não é fácil. A gente não está falando que não deva se obedecer ao pai e à mãe, devemos obedecer. Agora tem um limite, tem coisa que não é obediência, tem coisa que é perseguição. Então a gente tem que distinguir o que é obediência para os pais, ouvir os pais, importante, e o que é uma perseguição, como a gente está vendo na novela. Então tem gente que persegue, então a obsessão do vivo para o vivo, não é assim? Tem mulheres, por exemplo, que quando o marido chega em casa vai olhar a roupa, vai olhar o bolso, vai olhar o celular, vai olhar com quem falou, com quem deixou de falar, e persegue o tempo todo, não é? Homens também que fazem isso com a esposa, persegue a mulher o tempo todo, para onde você está olhando, para onde você está sorrindo, com quem está falando. Então isso é obsessão do vivo para o vivo. Vocês entenderam? E que a casa espírita não pode fazer esse tratamento, porque não vai dizer se separe da filha, se separe do marido. Não, a casa espírita vai fazer o apoio fraterno e vai dar o evangelho. E aqui nós temos uma biblioteca que presta inúmeros livros que vai nos ajudar. Tem a livraria que também vende, que vai nos ajudar essas obras, para que a gente entenda qual o melhor caminho de nos fortalecer e resolver melhor o problema. A casa espírita trata da obsessão do desencarnado, do espírito, né, para o encarnado, não é assim? Porque na terça-feira tem os papeizinhos, as fichas, e lá atrás nossos irmãos vão tratar de fazer a desobsessão, vocês em casa, concentrados, lendo o evangelho, e a casa faz o tratamento aqui. Que quando vocês estão vindo hoje, esses irmãos já são recolhidos, selecionados, guardados, para na terça-feira eles serem tratados. Então é a desobsessão do desencarnado, do morto para o vivo, que somos nós. No caso do vivo para o vivo, somos nós que através da literatura, das leituras,
dos livros, da codificação e outros mais livros, do trabalho fraternal que a casa oferece, do esforço próprio, das orações, e nós vamos nos equilibrar e nos proteger da obsessão do vivo para o vivo. Tem também a obsessão do encarnado de nós, do vivo, para o desencarnado. Como é que acontece isso, Marlene? Então eu perco um ente querido, ele desencarnou, ele morreu, e eu fico o tempo todo me lamentando, né? Se fulano tivesse aqui, olha aí, não ia faltar o dinheiro do gás. Olha aí, se fulano tivesse aqui, não ia faltar dinheiro para a feira. Se fulano tivesse aqui, não é? Eu estava bem, porque eu estava com ele, estava com ela. E a pessoa começa o tempo todo a chamar aquele irmão que já morreu, principalmente nas horas de dificuldade, não é? Ou então, porque ter saudade é normal, ficar triste, chorar, ter saudade é normal. Agora você chamar o outro o tempo todo mentalmente, tem gente que faz o altar, faz foto, coloca na parede, faz uma bancada, bota flores, bota vela e fica cultuando dentro de casa, não distribui as roupas que a pessoa vestia, não distribui sapato que a pessoa vestia, nem também usa, deixa lá o quarto arrumado 10 anos, 20 anos, como eu conheço pessoas assim, que o quarto ainda está arrumado, o guarda-roupa, a cama, tudo no mesmo local, e a pessoa, ou os filhos, ou as pessoas, chamando pelo aquele ente que já partiu, ou então brigando pelos bens que deixaram, maior confusão pelos bens que deixaram. Então perturba aquele que está na colônia espiritual, precisando de tratamento, precisando de harmonia, precisando de equilíbrio. Então que a gente possa entender isso, se educar e lembrar do falecido ou da falecida ou do nosso filhinho na hora do aniversário, na hora das datas importantes, na hora da alegria. Por que não lembrar deles, não é? Na hora da alegria. E não ficar com a mente ligada, né? Quantos irmãos vêm aqui na casa se queixando às vezes que está até bem, que está numa colônia, que está se refazendo, e o parente não deixa. O parente fica chamando, fica em pânico. Então nós temos que aceitar o desencarne, a morte. É fácil? Não, não é fácil não. A gente é fácil falar, mas a gente se preparar, porque a única certeza que nós temos é o desencarne, a morte. Hoje mesmo recebi o recado de uma conhecida, que a mãe dela faleceu, a minha amiga, né? O sepultamento é amanhã. E eu passei por perto e tive o pensamento, eu disse, meu Deus, fulana mora ali bem perto do açude. Ontem, hoje eu passei e não tive a diretriz de ir lá, né? Mas desencarnou hoje de manhã. Então, para o mundo espiritual isso é comum. Na hora que chega o momento, os parteiros do mundo espiritual chegam e do jeito que a gente nasce, que o parteiro na maternidade corta o cordão umbilical, na hora da morte o parteiro também vem, um ou dois, cortar os cordões dos chakras que a gente tem, todas as ligações, para que a gente siga. E nesse momento vamos nos preparar para pensar em Jesus, em Maria Santíssima, mesmo doentinho, ou como seja, sempre está pensando em Jesus e Maria Santíssima, não é? Em oração, se assim a gente puder. Então, a pessoa encarnada pode obsediar o desencarnado, sempre chamando, sempre reclamando. Eu tenho uma amiga que ela disse assim, Marlene, eu sinto muita falta do meu marido, ele era muito bom. Então quando eu vou dormir, eu digo, fulano, se você estivesse comigo aqui, me aquecendo. Mas eu não pude dizer muita coisa para ela, porque ela é católica, né? Para ela não se assustar. Mas a gente não pode estar chamando, não é assim? Porque pode, a pessoa está lá em tratamento e a gente chamando para perto de nós e não ser uma coisa boa, ser uma perturbação. Também tem a obsessão do desencarnado para o desencarnado, do mundo espiritual, né? Quer dizer, um sai daqui, um matou o outro, etc. E lá continuam, porque ninguém morre, a alma continua, continuam se perseguindo. E tem a auto-obsessão, que eu falei para vocês,
que a autoobsessão está mais em moda hoje, não é assim? A pessoa está sempre se olhando, sempre tirando fotos, sempre se auto-obsediando, ou então se culpando, tudo se culpa. Tudo que acontece a pessoa se culpa. A pessoa está sempre se colocando de vítima. Também é uma auto-obsessão, que a pessoa deve tratar, deve se cuidar para se amar. O que precisamos saber e fazer para tratar a obsessão? Bem, nas casas espíritas, bem orientadas, como a nossa, né, oferecem o quê? O Evangelho de Jesus, como eu disse a vocês, além do Evangelho está sendo feito agora, vocês também podem adquirir obras comprando ou pedindo emprestado, não é? Temos o Evangelho, que são os ensinamentos de Jesus. Temos os passes, que é uma transfusão de energia. Quando vocês sentam ali, os passistas, com o pensamento em Jesus, pedindo ao plano espiritual, vão fazer uma limpeza e colocar uma energia melhor, uma energia refazedora. Os passes, a casa espírita oferece as obras, né, que já falamos, água fluidificada, que é algo que vai ajudar na nossa limpeza, a desobsessão, que é feita aqui nas terça-feira, mas também vamos dizer para vocês que a desobsessão, ela é também feita na campanha do quilo, que vamos falar daqui a pouco, tá certo? A desobsessão, que é o afastamento dos irmãos que nós trazemos por afinidade, ou por vingança, ou porque ele está doente, ou porque ele foi acidentado e vem aqui para casa para ser acolhido. Oferecemos também na casa apoio fraterno. Que mais? Vibrações, tem uma caixinha ali que vocês colocam os nomes para seguir para orações e outro serviço a mais. Agora, no livro Plenitude, essa obra aqui de Joana, ela é interessante. No capítulo 4, ela fala de 4 itens importantes para estudar sobre a autocura. São 4 tópicos. Ela bota: observe-se o pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. Não é fácil, não é? Onde a gente vai para o meio de comunicação, sempre o jornal tem muita coisa negativa. Guerras não falta para a gente ver, muitas coisas negativas realmente. E que deveria ser o contrário, deveria passar coisas positivas para que a gente multiplicasse. Lembra quando teve a enchente do Rio Grande do Sul, que passava muito apelo, todo mundo entrou naquela energia de ajudar. Então, se passa só coisas negativas, nós somos pessoas, somos feitos de energia, e se a gente ficar o dia todo assistindo aqueles jornais, muda de canal, é a mesma coisa, então a gente vai ficando impregnado só de coisas negativas, não é assim? Você vai para um consultório médico, todo mundo só fala de doença, então vai para um outro canto, só falam de doença, de roubo, de assalto. Daqui a pouco a gente parece que perde até a fé. Então ela diz o que, Joana? Observe o pensamento, o seu pensamento, o seu teor preferencial, a fim de que irradie energias positivas e saudáveis. Porque no mundo há muitas coisas boas, apesar de sermos espíritos de terceira ordem, perfeitos, mas muitas coisas boas acontecem toda hora, todo dia, mas só visam o lado negativo, não é assim? Por exemplo, aqui no auditório, vamos dizer que tivesse 1000 pessoas, 1000. Se 2 pessoas se desentendessem no auditório, 1000 pessoas, 2, essa energia dessa confusão ia desequilibrar o auditório todo, não era assim? Quer dizer, 998 pessoas equilibradas assistindo, vamos dizer, um congresso, e 2 pessoas que se desentenderam por besteira, ia desequilibrar o ambiente. Então, a mesma coisa é no meio de comunicação. Uma coisa que acontece é multiplicado por várias vezes
no mesmo jornal, de manhã, de tarde, de noite, em todos os jornais. Então a negatividade vai nos tomando. Então a gente precisa policiar o nosso pensamento para colocar ele positivo e saudável. Segunda recomendação de Joana: manter sintonia mental com a fonte do poder. Quem é a fonte do poder? Deus. Então, sintonia mental com Deus. Vai abrir o chuveiro para tomar banho, agradeça a Deus. Vai pegar um prato de comida para almoçar, agradeça a Deus, não é? De onde vem aquele feijão, aquele arroz que plantaram, que colheram, que venderam para chegar na nossa mesa? Então, tudo que vai fazer, agradeça a Deus. A gente abre uma torneira, água encanada, agradeça a Deus. Até um sofrimento, agradeça a Deus. Por que eu estou sofrendo? Para quê? Então, tudo agradecer a Deus. Então, ela manda manter sintonia mental com a fonte do poder, que é a oração, para se ligar a Deus. Terceiro, cuidar do descanso, da dieta, da higiene, mantendo ordem nas atividades. Então, é de muita importância, né? Descansar, ter uma dieta. Então, se a pessoa não pode comer certas coisas, manter essa dieta, principalmente a gente de idade, já que não pode comer muita coisa mesmo. A higiene e manter as atividades em ordem. Ela diz que isso é de grande e fundamental importância, porque isso vai dar para a gente bem-estar e equilíbrio. Procurar descansar, em vez de assistir um jornal que só tem coisas negativas, por que não bota uma boa música? Se tem paciência, por que não lê um bom trecho de livro, não é? De um livro bom, que lhe dê esperança, que lhe dê alegria, que lhe dê ânimo. Tem muitos livros bons. Quarto, a canalização dos pensamentos e das emoções para o amor, para a compaixão, para a justiça, para a equanimidade e a paz. Ou seja, sempre canalizar as emoções para as coisas boas. Tem raiva? Tem, é normal ter raiva. Mas você pensa, o que é que valeu a raiva? Você está com raiva do outro. Mas quem fabricou a raiva foi você. A raiva está com você. Até para você mandar um pensamento negativo para o outro, você primeiro fabricou aqui. Primeiro você sentiu a raiva. Tem gente que morre até de raiva, eu conheço. Então você fabricou a raiva, se inundou da raiva, para poder mandar até um pensamento negativo para o outro. Então a gente tem que pensar, isso vai fazer bem a mim? Não, então eu tenho que transformar, né, essa energia, essa emoção negativa numa energia de amor, de compaixão, de justiça. Até porque cada um de nós que estamos aqui tem uma idade espiritual diferente. Muitas vezes nós estamos cobrando do outro aquilo que ele não pode fazer nem ser. Vamos pensar numa escola, cada um está numa série diferente. Aquele que está no 9º ano, o conteúdo dele é mais desafiador e é maior do que aquele que está no 1º ano, que está se alfabetizando, não é assim? Então, na nossa vida, na nossa casa, cada espírito tem uma idade espiritual. Então, cada um vai se comportar de acordo com a sua idade espiritual, mas a educação que recebeu. Sendo assim, devemos observar o comportamento de cada pessoa para não julgar injustamente e nem cobrar injustamente, mas sim tentar compreender que talvez você seja a alma mais velha da sua casa. Então você tem mais idade espiritual, por isso que você compreende mais, você ama mais, você perdoa mais, tem mais paciência e deve ter mais paciência mesmo, porque a nossa idade espiritual é maior. Então, quando a gente vê nesse ângulo, desenvolvemos mais a paciência, a tolerância. Outros recursos que vai nos melhorar para a desobsessão. Fé, né? A fé no futuro. O eixo da doutrina espírita é a fé no futuro, porque tem coisas agora que nós não compreendemos. Às vezes passamos por um sofrimento, ou vemos alguém passar, uma criança que nasce, daqui a pouco está com câncer. Da onde vem aquela doença? Por quê? Uma criança com câncer fez o quê?
de negativo nessa vida, para a gente entender a bondade divina. Então, o eixo da doutrina dos Espíritos é a fé no futuro, porque tem coisas que a gente não compreende agora, mas vamos compreender quando a gente desencarnar. Então, a fé no futuro, a fé em Jesus, a fé em si mesmo. E Jesus dizia: a tua fé te curou. Que precisamos ter fé que vamos ser assistidos, porque quando a gente senta aqui, ou nós aqui, os irmãos espirituais estão sabendo a nossa necessidade. E se a gente está pedindo com fé, aqui mesmo no salão, lá no passe, nós seremos tratados. E até algum parente nosso em casa, se a gente está pensando no parente em casa, ele é tratado. Então ajuda a ti mesmo, que o céu te ajudará. Então pede que a gente se esforce, tá certo? Pedi e obtereis. Então sempre que precisamos, vamos pedir a Deus. Sempre pedir a Deus e sempre agradecer também. Procurar terapias, não é? Terapias com psicólogo, se precisa de um psiquiatra, vá também. Procurar médico. Evangelho no lar, muito importante, uma vez por semana, pegar o evangelho no lar, abrir, meia hora que seja, ler em voz alta, se puder com a família toda. Se não, lá em casa eu faço só. Mas quem puder fazer com a família, melhor ainda, né? Ler e comentar, evangelho no lar. Boas leituras, boas diversões, trabalhos fraternais. A casa oferece campanha do quilo. A campanha do quilo é uma desobsessão em movimento. Quem faz a campanha do quilo pode testemunhar isso, de saber que o que eu estou dizendo é verdade. Quando a gente volta da campanha do quilo, cansado fisicamente, mas a alma leve. Tomou um banho, a pessoa está pronta para a semana toda. Campanha do quilo. Estudos, que a casa oferece vários. Meditação em casa. Reforma moral, que é reforma íntima. Trocando as más tendências por boas tendências. Se afastar de paixões grosseiras, de paixões negativas. Desapegos também, né? Procurar usar o desapegos, como eu disse a vocês, tem pessoas que morreram há 10 anos e as pessoas mantêm a roupa, mantêm os utensílios da pessoa. Não é bom isso. Manter os desapegos. Ter desapegos às coisas, desapegos às pessoas, desapegos aos vícios, desapego ao sofrimento, que tem gente que sofre e condiciona, né, e acha que está sempre sofrendo. Desapegar do sofrimento. Desenvolver a confiança em Deus, em Jesus e em si, e praticar o perdão das ofensas. Então, quem quiser chegar em casa, olha, o Evangelho é no capítulo 28, item 81, que fala também sobre a obsessão, para a gente entender melhor. Muita paz e que Deus nos abençoe.